Tenho a honra de receber aqui no canal José Neumann e Pinto, na sala Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, a Luísa Seixas. Esse sobrenome me lembra um baiano que foi meu vizinho, fomos muito amigos. Raul Seixas. Era teu primo, não? Meu primo irmão. Ah, primo, Minha irmão. mãe, minha mãe era irmã da mãe dele. Fomos O- criados praticamente juntos. Eu era muito Pouca amigo, gente sabe disso. eu era amigo do Walter Silva, Pica-Pau, que lançou Sei, sei. Elise e Jair, o disco que mais vendeu música popular em todos os tempos, e que lançou o Raul Seixas num programa que ele tinha chamado Misturação. Nesse dia eu vi pela primeira vez Ouro de Tolo, só porque eu precisei viver mais 20 anos para aprender que era uma obra-prima da música brasileira quando eu vi. É, No... uma espécie de rap antes do rap, né? Isso aí está muito parecido com Bob Dylan e tal. É, eu o conheci pessoalmente porque ele teve uma filha no Hospital Humberto Primo, Arazo, minha primeira mulher, mãe dos meus filhos, avó dos meus netos, menos um filho que eu tenho com a Isabel, né? O Arthur, era pediatra lá do hospital. E ela que pegou a filha dele. Então a gente se encontrava sempre numa padaria, de frente ao hospital, e foi um sujeito formidável, além de um gênio, né? E antes disso eu tinha tido uns contatos com ele, mas não era de amizade. Ele era vendedor, sei lá, da gravadora CBS, que gravava o Roberto Carlos. Ele era Ele, produtor, né? tutor, era Raulzito e seus Panteras, acompanhando um querido amigo meu, de quem eu sinto muita falta, Jair Adriano. E aí É. ficamos amigos, o Raul é uma grande perda. Mas temos uma grande conquista aqui, que é a prima carnal dele aqui, Seixas. Como ele saiu da Bahia e foi para o Rio, né? E a Luísa mora hoje no Rio. E a Luísa tem uma Eu, na experiência. verdade, sou carioca. Meus pais é que vieram para o Rio no final dos Ah, anos 40. Luísa é carioca. É carioca. Mas baiana, meio baiana de Ah, é, coração, porque passei a vida inteira, um ano sim, um ano não, passando as férias de fim de ano na Bahia, com meus tios, primos e avós. Então, totalmente baiana de coração também. e praiana, né? De Ah, praia. total. Ao contrário de mim, que sou sertanejo, né? Nasci e cresci na beira da praia. Cresceu na areia da praia. O meu filho Arthur adora uma praia chamada Cabo Branco, lá em João Pessoa. Mas aqui está o motivo da nossa conversa. Um lugar escuro. Ao dedicar o livro a Isabel, a mim e ao Arthur, a Heloísa, em novembro de 2021, a Heloísa escreveu com um abraço essa viagem para dentro do caos. Aí você vai perguntar, o livro foi lançado em 2017. Você ganhou em 2021. E por que você só vai falar nele até agora? Porque só agora eu tive coragem de enfrentar. Porque eu tive uma É, experiência muito similar à dela. A minha mãe passou 10 anos com Alzheimer, como a mãe dela, e morreu recentemente, morreu em dezembro, 15 dias antes de completar 92 anos. E esse livro, só agora eu tive coragem de ler. E eu ainda não estava preparado para ler, eu podia ter esperado um pouco mais, mas eu fui tomado de uma emoção literária e uma emoção pessoal. Vamos começar pela emoção literária, Elis, que é mais fácil, eu acho. que a gente enfrenta melhor, né? Quer dizer, É. como é que você. Alguém te sugeriu? Você resolveu escrever assim? Porque você escreveu o livro 5 anos antes de sua mãe morrer. Foi. Então, No meio assim, do processo, porque ela também ficou no 10 anos meio do doente, processo, né? né? Ela teve também, como a minha mãe, 10 anos de processo do Alzheimer. Né? Como é que você. Qual foi o start desse Olha, teu. veja, eu na época, né, já tinha alguns livros publicados e não pensava de maneira nenhuma em fazer esse relato, né?
esse depoimento de não ficção, né? Fazia livros, fazia romances, contos, mas não pensava em fazer isso, até porque quando isso eventualmente passava pela minha cabeça, eu me perguntava se não seria uma exposição grande demais. Mas o que que aconteceu? Eu sempre me interessei muito por histórias sombrias, né? Meu primeiro livro de contos, que se chamava Pente de Vênus, o subtítulo era Histórias do Amor Assombrado. E assombrado não no sentido sobrenatural, mas assim, aquela coisa que fica meio numa região de sombras em que você não compreende, é o mistério, o desconhecido. Sempre gostei disso, dessa coisa instigante que é o desconhecido. Então, o que que aconteceu? Eu já tinha essa vivência literária, digamos assim, de histórias assombradas ou de mistério, ou com elementos sombrios, né? E quando eu comecei a viver a convivência com a minha mãe, nesse processo terrível, né, dificílimo que é você conviver com uma pessoa com uma demência senil, né? A gente fala Alzheimer, mas Alzheimer é apenas uma das possíveis, né, formas de se manifestar a demência senil. A minha mãe, inclusive, tinha doenças misturadas, né, cujos nomes eu não me recordo. Não era só Alzheimer. E quando eu comecei a conviver com essa coisa, esse caminho assombrado, que de fato é o que acontece, você vê uma pessoa com a qual você conviveu a vida toda e que é uma referência para você, né? E ver que aquela pessoa se transformou em outra pessoa é uma coisa muito difícil, né? Não só os lapsos, mas as alucinações, a mudança de personalidade, tudo é um desafio tão grande e é tão assustador que eu comentava com as pessoas que me rodeiam, né? As pessoas conhecidas, minha filha, que também trabalha com literatura, o Rui, claro, o Rui Castro, que é meu marido, que não precisa nem de credenciais. E aqui está tocando um carrilhão, vocês não reparem. É para dar o clima. Já dá o clima. E é para dar o clima. Eu não sei desligar ele, devia ter desligado. É, Vai só bater 3 vezes, ainda bem que não é meia-noite. E deixa aí tocar. aconteceu o seguinte: ao comentar com as pessoas o que eu estava vivenciando, as pessoas mais próximas começaram a dizer: você devia escrever sobre isso. Você contando isso parece a sua ficção, parece as coisas que você escreve. Eu fiquei com aquilo no fundo da cabeça, mas no início, eu resisti muito. Acontece que chegou num momento, justamente nessa passagem, né, nesse grande caminho de 10 anos, justamente no meio do caminho, quando eu já tinha uma compreensão bastante profunda e ampla do que estava acontecendo, e já tinha me pacificado, porque no início eu fiquei muito revoltada. Achei que estava na hora de eu fazer uma memória daquilo que eu estava passando. Mas quando eu me sentei para escrever, eu não sabia que eu ia publicar. Eu achava que eu estava escrevendo só para mim, uma memória para, no futuro, eu ter um entendimento de tudo aquilo e não me esquecer daqueles detalhes todos, guardar aquilo, né? Essa coisa que nós, escritores, temos, né? Você sabe bem, de ancorar as palavras no papel, né? Essa coisa de botar as palavras no papel, evidentemente no sentido figurado, né? Que agora o papel é eletrônico, mas a partir do momento em que você escreve, você, de certa forma, ancora aquilo, você fecha aquilo, você tem um entendimento maior.
Então eu decidi começar a fazer. E quando eu comecei, eu não parei mais. Eu escrevi em muito pouco tempo, sem nenhuma preocupação de estilística, nem de publicar ou não. Eu não sabia sequer se eu mostraria para alguém. E isso me deu muita liberdade. E eu acho que é isso que é o grande trunfo, digamos assim, desse livro, que é um livro que tem realmente uma capacidade grande de emocionar as pessoas. Eu tenho vivido isso, né? Desde 2017, eu tenho vivido essas experiências que as pessoas passam para mim, de se emocionar muito. E eu acho que é por isso, porque como eu escrevi muito despida, muito sem filtro, eu escrevi as coisas ruins, os meus sentimentos ruins, a minha raiva, a minha rebeldia, meus ciúmes do meu irmão, achando que a minha mãe sempre gostou mais do meu irmão do que de mim, e que era uma injustiça eu ter ficado para cuidar dela, porque meu irmão mora há 40 anos fora do Brasil. E todas essas coisas com muita franqueza, e me deixando mesmo, às vezes, ser talvez piegas ou infantil nos meus sentimentos, não me importava. Eu queria botar exatamente aquilo que a doença da minha mãe suscitou em mim, né? De certa maneira, Você já enlouquecendo junto com ela, né? Você tinha tido experiência com outros tipos de senilidade, de loucura na sua família antes do caso de Alzheimer da sua mãe? E como você disse, um verdadeiro popurrí de doenças mentais, no caso dela. Você teve? Não, assim, de conviver de perto, não, né? Eu tive algumas pessoas na família da minha mãe. Ela teve um irmão que um, foi diagnosticado com uma esquizofrenia leve, ainda uma certa, mas não muito velho. E eu ouvia falar, mas eram pessoas que moravam lá na Bahia, com as quais eu não convivia muito. A mamãe falava também da empregada que ela teve na casa dela, que era uma cria da casa, aquela coisa de antigamente, né, que tinha sido babá do pai dela, Quiquinha, que eu falo muito dela Você fala no dela no livro. livro, falo no livro. E ela ficou completamente senil, né? E a mamãe contava muito essas histórias, mas eu não tive assim uma convivência de perto nunca com ninguém que tivesse tido um problema real de senilidade, por exemplo. Meus avós todos, né, morreram muito velhos e muito saudáveis, sabe? Muito Eu lúcido. tinha uma avó diabética que teve que amputar uma perna, mas a cabeça perfeita, ela sabia tudo, tomava conta de tudo. E os outros três, né, o marido dela e os meus avós paternos, morreram completamente lúcidos, muito, muito velhos. E assim como o meu pai, que está com 97 anos e está completamente lúcido. Então, realmente foi uma coisa nova, assustadora, inesperada e, em muitos momentos, revoltante para mim, que eu Luiz, fiquei muito. você passa isso com muita força, com muita, e ao mesmo tempo com muito amor. Né? Eu tive um convívio desde a primeira infância com a loucura, porque eu sou de uma família sertaneja e na qual há muito casamento consanguíneo. Um quadro Uhum. comum da minha família era o quadro da autorização do Papa para casamento consanguíneo. Eu tinha uma tia que eu frequentava muito, que era casada com o tio dela, meu tio avô, porque os meus pais eram primos carnais. A mãe da minha mãe era irmã do pai do meu pai. E então, Loucura, né? e eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que era esquizofrênica, perigosa, vivia trancada, e quem tomava conta dela era meu pai, que era cunhado dela a vida inteira, enquanto ela viveu. Então, eu convivi muito com a infância, mas quando a minha mãe começou a dar sinais, esses sinais foram percebidos
por gente de fora do meu círculo familiar. A minha mãe morava em João Pessoa, vivia da aposentadoria do meu pai, que era agente fiscal, foi coletor, e com um irmão meu que é meio esquizofrênico, e, e ela passava despercebida. Ela veio morar em São Paulo, ficava na casa de um irmão. Eu tinha 6 irmãos, um morreu. Na casa de um, inclusive esse que morreu, que era médico, ela ficou mais tempo. E pessoas de fora, a empregada do meu irmão, a mulher do meu primo, Gaudêncio Torquato, que descobriu que ela tinha. Você até faz uma referência no seu livro, que a minha mãe tinha uma doença do anoitecer. Quando anoitecer, ela perdia a memória. É muito comum. Porque isso quer dizer, daí foi o princípio do Alzheimer. Quando o Alzheimer foi diagnosticado, não foi uma surpresa muito grande, mas eu, que já tinha convivido com tias caducas, no meu tempo tinha muito caduca. É, E, na verdade, essa minha tia, por exemplo, que era tia dela, podia ser. Podia ter Alzheimer, ninguém sabe, na época não se falava muito. A Luísa Alzheimer não era tão popular como é hoje. Né? não, não era. Ninguém falava nisso. Mas você, Era caduco. caduco, mas você, Era quando. coisa de velho, né? Às vezes. Se levava Você, com uma certa naturalidade. os velhos ficam caducos. Né? O teu irmão morando nos Estados Unidos e você no Brasil, você não. Em nenhum momento você discutiu essa possibilidade dela não viver com você, porque a minha mãe viveu comigo muito pouco tempo, porque o meu médico, eu sou diabético, o meu médico disse: a sua mãe vai te matar. Você interne a sua mãe. Ele disse: olha, ela vai ter uma vida muito melhor do que tem na sua casa e você não vai morrer antes dela, porque do jeito que está, você vai morrer antes dela. Nunca passou pela tua cabeça de interná-la numa casa de velhos? Olha, eu tinha muita pressão familiar contra, né? Tem muita culpa envolvida em todo esse processo, né? Você sabe, essas coisas se misturam. E eu tinha medo, assim. Eu tive a sorte de ter duas acompanhantes que ficaram assim o tempo todo ao lado da minha mãe, nos Você 10 fala anos isso mesmo. é, a Inclusive, o quem eu livro dediquei o livro, né? Honorina é e dedicado a Márcia, ela. dois anjos da guarda. Agora, no final da vida, bem no finalzinho, eu cheguei a internar a mamãe, mas ela estava muito doente. Eu internei numa clínica, na verdade, num hospital. Era uma clínica para idosos, mas já praticamente terminais, porque ela teve que botar aquela ligação direta no estômago, porque ela não conseguia engolir mais e eu não tinha condições de ter esse cuidado hospitalar em casa, porque as duas acompanhantes que eu tinha eram pessoas boníssimas, mas não eram enfermeiras. Eu teria que botar uma terceira pessoa, que era uma experiência que eu já tinha tido bem no início e tinha sido desastrosa. Então, eu botei ela nessa clínica, mas ela já estava muito ruinzinha. Então, foram assim 3 ou 4 meses só. Mas eu, às vezes, pensava, né? Eu pensava, mas não tive coragem. E acho que essas duas pessoas que eu tinha que me ajudaram sempre foram muito importantes para mim. Uma outra coisa importante foi que eu tinha um outro apartamento onde era o meu escritório e era uma espécie de refúgio, né? E eu já estava nessa época com o Rui, casada com o Rui há muitos anos, embora morasse separado dele, e eu ia todo fim de semana para a casa do Rui, onde eu passava o fim de semana e deixava a mamãe com as acompanhantes. Então, eu tinha uns respiros que eu acho que é uma coisa fundamental, e eu concordo com o seu médico, porque eu conheço uma pessoa até muito querida para mim que morreu antes da mãe. Exatamente um caso desse, de Alzheimer, e ela morreu antes. E a gente pode morrer, porque é um desgaste muito grande, e a gente pode até enlouquecer também. É uma coisa que em vários momentos, eu achei que eu estava enlouquecendo também. Eu acho Então, eu acho. que é hoje.
Hein? eu me pego esquecendo as coisas, logo me lembro de mamãe. Mamãe tinha Ah, isso é o mamãe tempo todo. na memória. A mamãe tinha. Meu pai era caminhoneiro, viajava para Rio, São Paulo, e minha mãe nos reunia na calçada de casa, no sertão, no escuro, e nos dizia é, Vozes da África de Pó, poemas de Jansen Filho de Pó. Ela era louca por Castro Alves, por Augusto dos Anjos e tal. E eu aprendi a amar a palavra com ela. E, de repente, eu considero uma grande ironia de Deus. Ela perde a memória. Perde a palavra, né? Perde a Isso é palavra. terrível. A pessoa se desconstrói, né? A A minha tua filha filha. teve, a minha filha falou essa frase e eu nunca mais esqueci. A pessoa passa a vida inteira reunindo informações, reunindo maneiras de ser, aprendizados e coisas com as quais você tem intimidade, que você sabe fazer, e de repente a pessoa vai se desconstruindo e se desconstrói completamente. Então, a minha mãe, ela não era uma mulher da palavra, né? Ela era uma mulher das mãos, né? Minha mãe era uma pessoa que dava laços de fita como ninguém. Ela tinha uma grande amiga dela que tinha um ateliê de costura e fazia enxovais de noivas. Eu acho que eu conto isso no livro. E ela fazia todas aquelas camisolas lindas de sedas e rendas que antigamente usavam, né? Hoje em dia não deve usar mais, mas ela esperava a minha mãe passar lá no ateliê para dar os laços de fita em todas as camisolas e liseses e robe de chambre e coisas parecidas, porque ela dizia que não conhecia ninguém que desse laço de fita com minha mãe. Minha mãe cozinhava maravilhosamente bem. Minha mãe fazia os arranjos de flores mais lindos do mundo. Mamãe costurava como mãos de fada, costurava para a família inteira. Minha mãe fazia arrumações, ela tinha. Ela conseguia, inclusive, fazer concertos. Minha mãe consertava ferro de passar, tomada, só faltava é, consertar televisão. Ela tinha Você compra todas o livro, essas tudo isso está aptidões. no livro. Ó. Compre o livro. Vai lá na livraria e compra, então, encomende lá E na ela Amazon. era uma pessoa muito alegre, muito festeira, ela adorava carnaval, Mas o que eu te entendeu? perguntei, Gostava de. tua filha não reagiu ao livro? Qual foi a reação dela? Minha filha ficou muito mexida, não só a minha filha, como o meu irmão, né, que chorou muito, me ligou aos prantos. Meu pai ficou muito, muito, muito mexido. Meu pai, como eu já disse, lúcido até hoje, aos 97 anos, quando esse livro saiu, obviamente, ele leu, eu dei para ele, e ele ficou muito incomodado com várias coisas, porque eu associo, de alguma maneira, a separação deles, né, da minha mãe dele, à demência dela. Na verdade, existem estudos de que as pessoas que sofreram grandes perdas, né, ou perdas das quais não conseguiram, que não conseguiram superar, tem uma tendência maior a desenvolver demências senis. Existem estudos sobre isso. Não estou dizendo que ele foi culpado. Mas a minha mãe, ela vivenciou a separação dela do meu pai de uma forma muito dolorosa. E ela foi apaixonada por ele a vida inteira. Tanto que quando ela começou com os problemas de demência dela, o papai ia lá visitá-la e ela ficava olhando para ele encantada, sabe? Parecia que ela tinha 20 anos outra vez. E era uma coisa assim até engraçada, a gente achava uma coisa curiosa como ela voltava ao passado quando ela o encontrava. Meus Então, pais, meu pai ficou muito mexido, meu irmão, minha filha. E eu fiz mais do que escrever um livro, né? Porque eu adaptei o livro para uma peça de teatro que é sim. mais exposição ainda, né? A minha filha, por exemplo, ficou nervosíssima com a história da peça de teatro. E foi uma beleza a peça de teatro, foi uma história linda também, de comoção.
pública e conjunta das pessoas rirem e chorarem no teatro. Foi uma coisa assim muito bonita. E a minha filha tinha medo de ir. Ela tinha medo. Quando começaram a ensaiar, eu chamava ela e ela não tinha coragem de ir. E aí, finalmente, já perto da estreia, ela foi. E aí, quando começou, ela quietinha do meu lado, no escuro, né? Era até um teatro de arena. Aí ela virou para mim e falou baixinho: Não somos mais nós, né, mamãe? Eu achei tão bonito isso, Então, Vanessa. que tinha Olha, saído. meus pais eram primos e meu pai morou na casa do sogro desde a adolescência. Meus pais se conheceram na adolescência. Ele era um ano mais velho que a minha mãe. Eles se casaram, tiveram 7 filhos, um morreu. Meu pai já estava morto, meu pai morreu precocemente, minha mãe morreu agora, com 92 anos. E eu acho que a perda do meu pai foi fundamental para o desenvolvimento da Alzheimer nela. Concordo com essas teorias todas, né? Agora, faço uma observação interessante. A minha mãe era cardíaca e o Alzheimer é uma doença tão possessiva que ela tira todas as doenças É verdade. que a pessoa tem. Então, o coração de minha mãe ficou normal. O problema é que ela perde a comunicação. Olha como a comunicação é importante. Então, ela morreu porque teve uma inflamação e não contava isso para o médico, não contava para os meus 2 irmãos médicos. Quer dizer, o Alzheimer é fatal por isso, porque a pessoa sente a dor, sei lá se sente, não sei o que, é que a pessoa sente, né? Mas não é capaz de comunicá-la. Olha, eu estou tendo uma dor, está tendo uma inflamação. Não. E aí morre, né? Mas minha mãe morreu É, zerada. de certa forma, parecido com como se fosse um bebezinho que não sabe dizer É, o que sente, exato. né? Beber antes de falar, né? É. A minha mãe, ela teve também uma decadência física muito grande, que isso depende dos tipos de senilidade, né? Eu não sei se aconteceu isso com a sua mãe, mas a minha mãe, Ah, ela demais. perdeu mais de 20 ou 30 quilos, ficou um fiapinho. Não tinha nada a ver, E minha mãe depois, foi depois reconhecida. ela desaprendeu a andar, então ela quebrou a perna. Mas a perna calcificou, porque ela tinha uma saúde muito boa, sempre fez muito exercício, caminhava, fazia hidroginástica, então calcificou. E ela chegou a dar passos, andar, mas ela depois desaprendeu a andar e só queria ficar deitada ou sentada. E aí parece que foi definhando, né? Foi ficando cada vez menorzinha, magrinha, É, naquela cama enorme. Uma coisa muito impressionante. É uma inversão, né, de valores. Nós que aprendemos a vida inteira a ter na mãe, né, uma figura tão de referência, de repente, a minha mãe me chamava de mamãe. Não sei se isso alguma vez chegou a acontecer com quanto a isso, você. eu queria muito falar também do oitavo selo, porque eu sou fã do sétimo selo, sou fã do Rui Castro desde a infância, lá em Campina Grande, Aí eu, lembro. quando começo a falar desses dois livros, eu não paro mais. Você vai ter que fazer Mas eu tenho. duas entrevistas. Então, Você sabe que acabou a poucas. meia hora. é, Fale, fale. não, é que é interessante, porque esses dois livros eles foram escritos em épocas diferentes, mas poucas pessoas percebem que as duas coisas, os problemas de saúde do Rui, né, a maioria dos confrontos dele com a morte, que são o assunto do oitavo selo, pelo menos aqueles que eu testemunhei, aconteceram na mesma época em que a minha mãe estava doente. Então Quer eu dizer, foi tive essas carga dupla. duas frentes. Carga dupla. Carga Duas dupla. frentes, carga dupla. Luísa, você certamente nós vamos nos cruzar muito aí pela vida, que você ainda vai escrever muito. Vamos. Eu espero ler tudo e voltaremos a conversar. Hoje, Leia infelizmente, meu livro novo, O Livro dos Pequenos Nãos, que o livro. saiu pela Companhia das Letras, que tem Ah, muita história da Bahia, muita história da Bahia. a Bahia, a Bahia. Leia o livro dos pequenos não, da Heloísa Seixas, que escreve magnificamente bem.
Heloísa, Obrigada. muito obrigado pela sua presença aqui na Eu que sala. agradeço, querido. Isabel Pimentel de Castro Pinto. Muito obrigado e dá um beijo aí no Rui, um beijo na tua Obrigada. filha. E, acho que uma coisa, eu posso dizer, você deve ter se reconciliado bem com o irmão, né? Mas é difícil lidar com o irmão. Eu tenho 5, um morreu. Eu tinha 6, hein? 6! O meu mora longe, né? Então a gente se vê pouco. Muito Tem uma obrigado. cabeça muito diferente da minha. Prima, Obrigada, querido. Seixas e mulher do Rui Castro, mas, sobretudo, uma grande escritora. Eu fiquei muito emocionado Obrigada. com o livro dela. Fico É feliz em saber. uma força É humana bom. É bom literária. botar as lágrimas para fora, é bom botar as dores para fora. E é bom encontrar as dores em outra pessoa, sentindo parecido com o que você sentiu. Tchau. Tudo de bom. Tchau, querido. Tchau. Obrigada.